Meus amores, Dr. Dalmo Borges, nosso ginecologista, voltou e está aqui para falar sobre vacina de HPV, porque nós recebemos muitas mensagens sobre esse tema. Boa tarde, doutor. Prazer te receber Boa tarde, sempre. gente. É um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada, Eu queria doutor. te parabenizar mais uma vez por abrir esse espaço para se comunicar com essa população gigantesca que você tem de audiência e que precisa saber mais sobre o vírus HPV. Gente, nós recebemos diversas perguntas e a questão que se levanta maior é assim, da onde vem o HPV? Ele tem cura? O que é isso, Dr. Dalmo? Por que é tão importante nós discutirmos isso? Os grandes meios de comunicação não têm dado a devida importância ao HPV, que é uma doença. HPV é o nome do vírus, né, gente? Certo. Então, HPV é o nome do vírus, é um vírus da categoria dos retrovírus, é um vírus que tem uma avidez, ele busca no corpo de uma pessoa, ele busca alguns pontos que são os pontos que ele prefere. Então, ele vai no aparelho genital da mulher e do homem, né, no pênis, na vagina, na vulva, no colo do útero. E ele também tem uma preferência também pela cavidade oral, pela boca. Então, ele pode acometer a língua, pode acometer a garganta. E esse vírus, ele tem um problema que os outros vírus não têm. Nós descobrimos que ele é responsável por um tipo de câncer. Ô, louco, doutor. Então, por isso, pela primeira vez na história da medicina, nós conseguimos descobrir a causa de um tipo de câncer. O câncer de colo de útero, o câncer de vagina, o câncer da vulva, que é aquela porção externa da mulher, do órgão genital externo da mulher. O câncer também no ânus, o câncer na boca, o câncer no pênis, todos esses tipos de câncer têm uma chave de ignição, eles têm um comando que inicia a doença, que é o HPV. Então vejam vocês a importância que nós temos que dar a esse vírus, que é um vírus, então, que ele começa a se desenvolver nessas zonas que eu mencionei do corpo humano, e como que ele é transmitido? Ele é transmitido através das relações sexuais. Não há outra forma de transmissão. Existe sim uma forma peculiar de transmissão, que é na gravidez. Pode haver a contaminação do bebê por uma mãe portadora de HPV, principalmente se ela o bebê tiver que passar pelo canal do parto, isto é, tiver um parto normal. Então é possível uma mãe passar HPV para o bebê. Mas de outra forma, a contaminação se dá exclusivamente através de relações sexuais sem proteção. Então aí já vai a primeira dica. Sempre que for ter relações sexuais, a não ser que seja com o seu parceiro fixo, seu companheiro, seu cônjuge, seu marido, você deve usar preservativos. Sempre com preservativos. E acontece, por exemplo, da mulher chegar lá no consultório, doutor, e falar e fazer o exame e o doutor vê que ela está com o HPV. E aí ela fala, mas como assim eu tô com HPV se eu não tenho relação sexual com nenhuma outra pessoa, a não ser o meu marido? Essa é uma excelente pergunta, Fer, porque nós já iniciamos aí um debate polêmico em torno da doença, porque como se trata de uma doença de transmissão eminentemente sexual, íntima, através de uma relação íntima, então é preciso que haja realmente o contato. E sempre sem proteção. E esse contato vai se dar com o seu parceiro fixo. Acontece que, então, quando é que o médico diz que você tem o HPV? Quando você faz o Papa Nicolau, o exame ginecológico, que é onde é feita a coleta das células do colo do útero ou da vagina, qualquer que seja, e submetidas àquele exame do Papa Nicolau, conhecido como preventivo. Além disso, também é possível fazer a análise do tipo de vírus através de um exame mais apurado que se chama captura híbrida. Mas o médico diz para você que você tem HPV. Como que você pegou? Da onde que você pegou? Como que foi? Então quer dizer que o meu marido tá me transmitindo isso. Veja, é possível que você tenha o HPV
já posicionado no seu aparelho genital por anos. Não significa que você teve uma relação sexual desprotegida e adquiriu o HPV há 1, 2, 3 semanas atrás. Não é assim. Ele demora mesmo, doutor? Ele pode ficar latente no organismo durante muitos anos. Olha. Então, por isso é que também o parceiro, o marido, ele não pode ser chamado lá e dito, olha, você está tendo relações com uma outra pessoa e transmitiu o HPV para mim agora, nesse instante, não. Situação delicada, né, doutor? Muito dele. Por isso a polêmica em torno do diagnóstico e dos tratamentos. Porque veja você que nós sabemos perfeitamente, a maioria dos homens hoje casados e bem casados, eles tiveram lá na sua adolescência uma iniciação sexual. Muitos dos quais não usaram preservativos nas suas iniciações sexuais e podem ter se contaminado com HPV. Eu tenho exemplos, inclusive, de colegas médicos. Eu tive um colega médico uma vez que me mostrou uma lesão no pênis que ele disse que tinha há 20 anos. E nós, ao biopsiarmos aquela lesão, descobrimos que era HPV. E ele, naturalmente, estava lá com a sua esposa. Então, quer dizer, é muito difícil você dizer, olha, você está com HPV hoje porque você adquiriu isso há 3 semanas, há 1 mês atrás, Entendi. ou há uma semana atrás. Por isso é que é importante nós não perdermos. Você que está nos ouvindo, não perca a cabeça quando tiver um diagnóstico desses. Nem queira acabar com o casamento, né? Por conta disso, pelo amor de Deus. Vamos calma. Devagar, né? A gente tem que pensar que existem várias formas do vírus se manifestar ao longo da vida de uma pessoa. Eu já vi pacientes que não têm atividade sexual, estavam inativas há 10, 15 anos e por uma doença anergizante. O que é uma doença anergizante, doutor Dalma? É uma doença que baixa a imunidade da pessoa. Ou que foi ao médico por uma outra doença, precisou tomar corticoides, medicamentos que baixam a imunidade e o HPV se manifesta. Olha Aí você vai dizer, não, mas espera um pouco, como que essa senhora aqui faz 10 anos que não tem relações, agora se manifesta aqui com verrugas? A manifestação mais comum do HPV são as verrugas genitais, porque ela teve contato passado. Tanto na mulher quanto no homem são verrugas. Não. Aí tem um detalhe importante. A manifestação clássica do HPV são as verrugas. Certo. Porém, nem todas as mulheres e homens que têm HPV têm verrugas. Eu explico. HPV, Fer, é um nome genérico, é um sobrenome. Nós podemos dizer assim, você conhece alguém com sobrenome Charife? Ah, eu conheço a Fernanda. Não, mas eu conheço a Paula, eu conheço o José, eu conheço o Fernando, eu conheço o João Charife. Então, HPV é um sobrenome. E a família é grande. E tem vários HPVs bonzinhos e os HPVs maus. Os bonzinhos que eu chamo são aqueles que não causam o câncer. E os maus são os que causam o câncer. No Brasil, nós damos números a eles. No Brasil, os sorotipos 16 e 18 são os que mais causam câncer. São os prevalentes no Brasil. E são esses que os sintomas são verrugas ou não? Esse que é o problema. O drama é que os que causam o câncer não dão verrugas. São os maus. Os bonzinhos, aqueles outros sorotipos todos, eles dão verrugas e eles não dão câncer. Portanto, quando você tiver um diagnóstico de HPV, é importante saber qual o sorotipo que está causando a doença em você. Por quê? Porque você pode ter a verruga e também pode ter os sorotipos ruins, o 16 e o 18, que são os que causam o câncer. Então, por isso que eu falei no começo da minha preleção que, além do Papa Nicolau, tem um outro exame, que é a captura híbrida, que vai dar o diagnóstico de qual sorotipo ou quais os sorotipos que você está infectado. Por isso, é a questão importante da vacina. Agora eu vou entrar, então, na vacina. Tá, antes do doutor entrar na vacina, doutor, eu queria saber da cura, se tem tratamento, se tem cura. Exatamente, ótima pergunta. Na verdade, nós consideramos que o HPV tem cura. Porém,
O problema é que nós não dependemos exclusivamente de medicamentos e nem sequer só da vacina. Nós dependemos também da imunidade da paciente. Então, nós entendemos assim, que primeiro, o HPV, uma vez uma jovenzinha infectada com HPV, principalmente se ele vai se alojar no colo do útero, nós sabemos que 70% das mulheres, 70%, elas evoluem para cura espontânea, ou seja, elas não precisam nem ir no médico, nem foram ao médico, tiveram lá uma relação sexual desprotegida, contraíram o vírus e manifestam, às vezes, alguma alteração no colo do útero e depois ele cicatriza, fica bom. Então, quer dizer, você tem um sistema imunológico que conseguiu detectar o vírus, produzir anticorpos e resolver o problema. O problema é que, como eu disse, são vários sorotipos, pode ser que em algum momento, e é por isso que a relação sexual tem que ser protegida, em algum momento você vai ter contato com um vírus que você não consegue desenvolver a imunidade. E aí gera a doença. E aí é que está o problema, porque você vai dizer assim, então voltou o vírus em mim? Não, pode ser que você tenha se infectado com outro sorotipo, ou outros sorotipos. Então é muito difícil falar em cura. Nós entendemos que a doença tem controle. E a melhor forma de controle da doença, sem dúvida alguma, é a vacina. E no caso da vacina, primeiro nós temos que falar quem pode tomar a vacina. A vacina está destinada a todas as pessoas, sexo masculino e feminino, não há nenhuma diferença, nem necessidade de se usar mais em meninas do que em meninos, isso está errado. Eu explico por quê. A partir de 9 anos de idade até 49 anos de idade. Portanto, qualquer indivíduo adulto pode tomar a vacina de HPV. Mas tinha aquelas campanhas que era crianças de 9 a 12. O que o Ministério da Saúde fez, foi eleger uma faixa etária que seria a melhor faixa etária para que se pudesse fazer a prevenção futura. Então, foi uma decisão técnica, mas também política. Quem se lembra sabe que a presidente Dilma, na época, ela era presidente e candidata à reeleição, foi em rede nacional de rádio e televisão dizer que o Brasil era dos primeiros países a deflagrar uma campanha para a vacina contra o HPV, porém, parecia então que seria-se uma vacina usada de forma universal. Porém, o Ministério da Saúde, como a vacina é muito cara, elegeu o público-alvo, meninas de 9 a 12 anos, inicialmente, depois estendeu para 14, hoje já estendeu um pouco mais, houve uma série de problemas que foram, na verdade, notícias falsas que surgiram, e é importante, fake news, né? É muito importante você abrir esse canal aqui para a gente poder esclarecer. Gente, vacina de HPV não faz mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. O que aconteceu no Brasil, e que inclusive essa notícia extrapolou para vários países vizinhos, é que 2 meninas tomaram a vacina e começaram a sentir alguns formigamentos nas pernas e surgiu a ideia de que a vacina poderia causar uma doença, a síndrome de Guillain-Barré. Essa doença ficou totalmente afastada, a possibilidade. Essas 2 meninas estão muito bem e o episódio ficou conhecido no meio médico, nós que trabalhamos no meio de prevenção de vacinas, nós temos o Serviço Nacional de Vacinas, inclusive, Fer, quero abrir uma parte para dizer que o Sistema Nacional de Vacinas, Sistema Nacional de Imunizações brasileiro, é um dos melhores do mundo. Eu digo isso para as pacientes, é um dos melhores serviços, melhores sistemas de imunização que existe no mundo. Não existe nenhum outro país do mundo igual ao Brasil, onde todas as vacinas são disponíveis a custo zero no serviço público e de qualidade. Nós temos que abrir esse parênteses para dizer que nosso país é excelente em vacina. Nós somos quase totalmente já independentes com a tecnologia. Nós temos a Fiocruz, temos o Instituto Manguinhos,
temos diversas, o Instituto Adolfo Lutz, o Vital Brasil, todas essas instituições trabalham, são de excelente qualidade produzindo vacinas. Então a vacina dos 9 aos 49 pode tomar. Para homens e mulheres. Homens e mulheres. Pode tomar sem problema nenhum. Olha o esquema isso, nas adolescentes e nos adolescentes de 9 até 16 anos, são 2 doses apenas. E depois de 16 anos, aí nós temos que fazer 3 doses. A primeira dose, a segunda 30 dias depois da primeira e a terceira 6 meses após a primeira. Então são 3 doses para pessoas acima de 16 anos. Até 16 anos, 2 doses. E é importante dizer mais. Então a vacina não causa problema, nunca causou. Essa desgraça que aconteceu com essas 2 meninas foi uma mentira que foi publicada na Folha de São Paulo e ficou conhecido como a tragédia de Bertioga. No mundo inteiro, você pergunta o que foi a tragédia de Bertioga, foram essas 2 meninas que tomaram a vacina. Um repórter noticiou que elas tinham tido Guillain-Barré e ninguém mais tomou a vacina. Gente, então, ó, mais explicado que isso, impossível. Vacina de HPV não faz mal a ninguém. Procure o seu médico ginecologista, se informe direitinho e bora tomar vacina, né, doutor? Com certeza, é muito importante, gente, não deixem de vacinar suas filhas e filhos de 9 a 12, 14 anos que seja, mas não deixe de dar vacina. A vacina é fundamental e ela cura, isso é importante. Que bom, que bom. Obrigada, Fer, doutor. foi um prazer, Fer. Prazer muito é obrigado, meu, viu? muito bem explicado o HPV aqui pra gente. Obrigado. Obrigada. É um tema que a gente merece voltar outras vezes. Verdade. Obrigadão, doutor. Deus Obrigado abençoe. você, Fer. Obrigada. Amém, Fer.